A paz de Cristo aos irmãos que estão nos acompanhando no curso do Apocalipse. Chegamos à última carta de Cristo às 7 igrejas do Apocalipse, que é a carta à Laodiceia, mas chegamos ao final do início, porque ainda temos muito ainda para estudar nesse livro fantástico, tão importante e mal compreendido. Vamos partir logo para o nosso texto, que se encontra lá em Apocalipse, no capítulo 3, versículo 14, que vai dizer assim: Ao anjo da igreja que está em Laodiceia escreve: Isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Nós vamos falar pouco da cidade de Laodiceia no início, porque nós vamos falando mais dela sobre o decurso da carta, porque é uma carta que vai ter muito forte esse traço da própria igreja no decurso da carta. O contexto da igreja de Laodiceia é a carta mais importante para se entender ela. Sem o contexto dela você não consegue compreender nada. O que está acontecendo aqui no texto? Essa é a única carta do Apocalipse em que as referências de Cristo na introdução da igreja não são aquelas descrevidas no capítulo 1. Lembra que a gente já falou sobre isso? Que aparece, quando Jesus aparece para João, aparecem várias descrições, e quando Jesus vai se apresentando para a igreja, ele usa cada descrição ali para se apresentar à igreja. Aqui tem uma coisa que nenhuma delas Jesus apareceu para João. Os teólogos entendem que isso é uma referência que Cristo queria algo extremamente específico para a igreja de Laodiceia. E ele vai escolher 3 adjetivos para contrastar com alta, vamos dizer assim, potência sobre essa igreja. Essa igreja é a pior igreja do Apocalipse, porque ela não tem um ponto bom. Ela não tem ninguém dentro dela, como outras igrejas que tinham assim, alguns ainda ali que não se contaminaram. Não tem nada, ela é a pior igreja, não tem nenhum ponto bom, não tem ninguém bom ali, tá todo mundo ruim, tá? E ele vai começar dizendo, olha só, isso diz o Amém. Aqui já tem um título, Amém, né, em hebraico, que também é uma palavra que não tem tradução, para nós, ela é Amém mesmo em hebraico, tanto em português. Ela no Antigo Testamento denota um dos nomes de Deus. A palavra Amém ela significa verdade, algo contundente, algo digno de ser aceito como verdadeiro. Jesus ele está se apresentando com um título claramente do Antigo Testamento, que é o nome de Deus, Amém, o verdadeiro. Mas aqui também tem uma questão muito importante. Ele está dizendo assim, olha só, o que eu estou dizendo é digno de alta confiança, diz o Amém. Ele está dizendo assim, eu sou a verdade de Deus. Eu tenho a confiabilidade do que eu falo é a palavra do próprio Pai. Então o Amém aqui tem esse sentido de tanto um nome, mas também sentido de denotar essa autoridade do que ele fala, esse poder do que ele fala, essa veracidade do que ele fala. Ele vai continuar dizendo assim, diz o Amém. Aí ele vai dizer, a testemunha fiel e verdadeira. Aqui essas duas palavras estão juntas, né? Não dá para separar. Porque a ideia de testemunha, a martíria, que é a ideia da testemunha, né? Que aí depois vai ter esse condão de alguém que morre, mas a ideia de testemunha é de realmente alguém que traz uma mensagem. Jesus está dizendo em oposição à igreja de Laodiceia, ao contrário de vocês que são mornos e que não fazem nada, eu sou a testemunha fiel. Eu não, ao contrário de vocês, eu sou fiel ao que eu tenho que ser, eu sou fiel à vontade do Pai, eu sou a testemunha fiel daquilo que tem que se trazer ao mundo, que vocês estão fracassando na cidade. Eu sou a testemunha fiel, testemunha é a ideia de alguém que sabe algo e tem que falar, testemunhar. Eu sou a testemunha fiel e a testemunha verdadeira. Aqui tem essa ideia de ser verdadeiro, não é só de Jesus ser a verdade, mas ele é o Deus verdadeiro. Nele habita a verdade. Isso é muito importante, porque a igreja de Laodiceia, como é uma igreja completamente errada, ela era uma igreja que já estava completamente caída. E ele vai falar só, ao contrário de vocês, eu sou a testemunha, fiel. Ao contrário de vocês que são infiéis, eu sou fiel. Ao contrário de vocês que são mentirosos, porque Jesus depois vai mostrar a mentira deles, eu sou verdadeiro. Isso é muito importante. Nós precisamos entender, como 1 João vai dizer, que assim como Cristo é, o devemos ser. Nós precisamos entender que muita gente não compreende. O que é ser cristão simplesmente? Ser cristão é simplesmente ser igual a Jesus. E nós precisamos ser fiéis e verdadeiros. Não pode faltar isso de nós. Então ali é um contraste claro com a igreja de Laodiceia. E ele vai continuar. Ó, conheço as tuas obras, já falei muito aqui dessa expressão, conheço as tuas obras, né? É uma ideia muito clara aqui, de, tipo assim, ó, eu sei o que está acontecendo,
tá? Eu já passei isso em outros vídeos, né? Quem vê os nossos vídeos tá na sequência, porque realmente pegar um vídeo meu só, isolado aqui, vai faltar coisas porque às vezes eu não volto para explicar. Então o ideal é que se estude o vídeo, todos os vídeos, tá? Não se começa a ler um livro pela metade, né? Então ele vai dizer, conhece tuas obras, que nem és frio nem quente, que fosse, né, dependendo da tradução às vezes, né? Tomara que fores frio ou quente. Aqui sempre é muito traduzido como sendo uma questão de espiritualidade, frieza espiritual. Por que que não dá para ser interpretado dessa forma? Porque a questão que Jesus vai dizer aqui o quê? Olha só, você é morno. Quem dera fosse quente ou frio. Mas Jesus quer que a gente seja frio? Como assim? Não faz sentido isso. É muito complicado interpretar. Hoje a maioria dos teólogos, na verdade todos que eu li, entendem dessa forma. Teólogos mesmo, da área da exegese, que não tem como comparar essa mornidão, porque Jesus vai dizer, quem dera, tipo assim, o meu desejo é que vocês fossem quentes ou frios. Jesus quer que a gente seja frio? Não faz sentido, entendeu? Então o que acontece? O que parece claramente é o contexto da cidade de Laodiceia. A cidade de Laodiceia é uma cidade que era uma rota comercial. E era uma cidade que ela não foi escolhida pelos seus habitantes no passado devido às suas questões naturais, e sim por ser uma rota comercial e também uma estratégia militar. E o que acontece? A cidade de Laodiceia, ela não tem abastecimento de água própria. Ela não tem. Ela não tem água própria. E o que acontece? Em volta dessa cidade, você tem duas cidades muito importantes, que é Colosso e você tem Hierápolis. O que é interessante é que a cidade de Colossos tem uma água gelada, extremamente perfeita nos seus sais minerais para saciar a sede. Então é uma água muito boa para ser potável, porque nem toda água, porque é cristalina, significa que ela é boa para beber. Muita gente acha isso, mas não é, tá? Então ele tem uma água cristalina gelada que sai das suas fontes e que essa água é extremamente perfeita para beber. Ela realmente sacia a sede, porque muita gente não sabe que os sais minerais errados ou em excesso ou em falta numa água, você bebe e aquilo não sacia a sede. A água ela tem um nível certo de sais minerais para que ela seja proveitosa para a hidratação do corpo humano. E o que está acontecendo? A água de Colossos é uma água gelada e perfeita para saciar a sede. E Herápolis é uma cidade que tem a água que brota, né, das suas próprias fontes, uma água quente, que não é para beber, mas é uma água termal. Já viu aquela água que o pessoal fica quente ali na água? É uma água que tem sais minerais e é quente, que era conhecido como águas termais. As pessoas iam para lá porque tinha as propriedades de cura, né, dessas águas. Até hoje o pessoal vai em água, o pessoal vai às vezes em barro, né, fica naqueles barros pegando fogo, né, pegando fogo entre aspas, quente, né. Então é desse contexto que a cidade está envolvida. E a questão é, e a Laodiceia? Ela não tem água. Ela não tem água. A água que ela recebe é encanada, entre aspas, né? Vem em dutos, né? Como tinha cano. Vem em dutos de uma cidade chamada Denizli. Fica a 10 quilômetros de lá. Só que a água que eles recebem de lá é uma água morna, porque quando chega na tubulação, que demora a chegar lá, ela já está morna. E o que acontece é uma água que tem muitas propriedades químicas e sais minerais. Então, como assim? A água que chega para a Laodiceia é uma água imprópria para tomar. Ela só serve para coisas bobas, como lavar coisas. Ela não tem propriedades, é uma água ruim demais. É água muito ruim. Ela chega morna, ela não tem propriedades para tanto ser termais como também para saciar. É uma água que serve para lavar coisas só. Ela não tem muita importância, é uma água ruim. E o que Jesus aqui está falando? Quem dera vocês fossem frios como as águas de Colosso. Porque pelo menos a água fria, gelada, serve para beber, para saciar a sede, para levar essa água para as pessoas que estão sedentas. Olha que paralelo genial. Quem dera vocês fossem. E quem dera vocês fossem quentes como as águas de Hierápolis, porque o quente tem as suas propriedades de cura, tem as propriedades de curar, de restabelecer as forças. Quem dera se vocês fossem ou frios para saciar a sede das pessoas, ou quentes para trazer cura às pessoas. Olha que genial. Só que vocês são uma água morna, que não serve para nada. Vocês não servem para nada. Aqui tem uma questão não só de espiritualidade, mas a questão de obra. As obras deles eram mortas. Não tinha obra. Era uma igreja que não tinha fruto.
E vocês vão ver depois como isso vai afetar a questão da fé deles. Então a cidade não tem. E o que acontece? Essa água morna, cheia de sais minerais e produtos e questões químicas, na água não é que colocavam, não, era próprio da água, tá? Ela era uma água que quando alguém tentava beber, vomitava. Porque era uma água morna e com tanto sal mineral que a pessoa, se tentasse beber, ela vomitava essa água. Não ficava bem. Aí Jesus vem e diz o que? Olha só, você não é nem frio nem quente. Assim porque és morto, nem frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Aqui vem uma expressão que Jesus. O que está acontecendo? Como eu expliquei, essa água, por ser tão cheia de sais minerais, elas faziam os habitantes vomitarem. Então eles não bebiam essa água. O que Jesus está dizendo aqui que eu vou vomitar-te da tua boca? Aqui tem uma coisa muito pesada. Qual é? É que a igreja de Laodiceia causava náuseas ao Senhor. Aqui tem uma coisa muito forte. A igreja de Laodiceia fazia mal ao corpo de Cristo. Irmãos, uma igreja sem obras. Você sabe o que João está dizendo aqui? Uma igreja sem obras, sem testemunho, sem verdade. Ela faz mal à igreja do Senhor. Ela faz mal. Daí Jesus vai usar aqui a expressão que eles entendiam. Eu vou vomitar vocês da minha boca. Traduzindo, eu vou tirar vocês de fora. Aqui ele usa um contexto do que todo mundo estava conhecendo para ser uma ameaça. Olha só, eu vou vomitar vocês porque vocês estão fazendo mal ao corpo de Cristo. Vocês estão fazendo mal ao próprio Cristo. Irmãos, uma igreja que não tem verdade, que não é fiel, que não tem obra, não tem com Cristo, quem não ajunta espalha. Quem não ajuda atrapalha. Se nós não estivermos com a nossa vida santa e perfeita, nossas obras, nós estamos atrapalhando o reino de Deus, nós estamos atrapalhando a igreja do Senhor. Nós causamos náuseas, nós fazemos mal à igreja de Cristo. Isso é muito forte. Isso é muito forte. Então essa é o que a igreja ali está acontecendo. E ele vai dizer agora, falar do que precisa se solucionar para isso. Então a gente vai conhecer mais o problema da igreja agora, tá? Ele vai dizer assim, o 17, como dizes, rico sou, estou enriquecido e de nada tenho falta. Aqui tem um conceito muito pesado, muito forte. É que aqui está o problema do porquê que a igreja era desse jeito, infiel, não verdadeira, sem obras, obras mortas, traduzindo, uma igreja que não tem relevância na sociedade. Ela não é luz, ela não tem importância. Já vi aquele tipo de igreja que você fala assim, essa igreja é sumida não vai fazer nenhuma diferença. Ela não fazia diferença nenhuma. Ela não ajudava em nada. E o que ele está dizendo? Olha só, o problema de você estar aqui. Jesus conhece os corações. Porque vocês dizem que são ricos e diz que nada tem falta. Aqui tem uma arrogância espiritual. E que isso é um problema atual demais da igreja. Aqui tem um conceito que vindo do judaísmo antigo, errado, e que isso não foi criado aqui nos Estados Unidos, como muitos pensam, com a teologia da prosperidade. Mas aqui tem um conceito muito comum de se encontrar em muitas pessoas, de que prosperidade material é sinônimo de bênção de Deus. O cara pensa o quê? Pô, tô top, cheio de dinheiro, tá tudo dando certo. O cara entende que isso é bênção de Deus, é porque Deus está aprovando a conduta de vida dele, mas não tá. Esse é o problema. É que a gente pode estar muito bem materialmente. Riqueza financeira não é significado de aprovação de Deus, ao mesmo tempo que pobreza não é significado de desaprovação. Eles têm um conceito aqui que muita gente tem até hoje. Muita gente tem até hoje. Eu sou rica, tô bem, de nada tenho falta. Não tenho falta de nada, eu tô bem. Então aqui tem uma questão que eles estavam confundindo a riqueza material com a riqueza espiritual. Eles eram ricos aqui, mas eram pobres em Deus. Muito comum, muitos de nós acham que porque está com emprego, com carro, com casa, está dizendo, não, eu estou bem com Deus, Deus está me abençoando aqui, ó, tá tudo bem, ótimo. Você pode estar bem financeiramente, está mal com Deus, demais. E é aqui que está acontecendo. Vocês acham que são ricos. O que acontece? A cidade de Laodiceia é uma cidade tão importante e tão rica, e a gente vai falar mais o porquê dessa riqueza, que ela fica perto de Filadélfia, ela fica perto daquele epicentro, que a gente já falou aqui sobre tremores. E essa cidade ela foi atingida por um tremor de terra, décadas atrás, né, desse período. Né? E o que aconteceu? Ao contrário de Filadélfia e outras, ela não aceitou a ajuda de Roma. Eles eram tão ricos que os próprios cidadãos bancaram a reconstrução. E alguns arqueólogos, Osborne vai dizer, que depois da reconstrução a cidade ficou mais linda ainda. Então assim, eles eram riquíssimos, top, e depois que quebrou tudo, por causa do tremor, eles reconstruíram a cidade melhor ainda. Então eles não precisavam nem do imperador. Olha a mentalidade. Eu não preciso nem do imperador, eu preciso.
E isso foi algo, um conceito que passou para a igreja, porque a cidade, nós cristãos, se nós não influenciamos o mundo vai nos influenciar. Não tem jeito, não tem meio termo. Eles foram influenciados por um pensamento da própria cidade. Mas se eu sou rica, de nada tenho falta. Mas estava com falta sim. Estava confundindo o que estava acontecendo. Estava confundindo riqueza, bênção material com aprovação divina. Isso é fatal para um cristão confundir as duas coisas. Não podemos dizer que estamos bem financeiramente é porque Deus está aprovando nossa vida. E nem o contrário, porque estamos mal financeiramente, que Deus está aprovando nossa vida. Temos que lembrar de igrejas como a simples cidade de Esmirna, que era pobre, mas para Deus era rica. Aqui tem um contraste claro. Enquanto era uma pobre para o homem, mas rica para Deus, essa é rica para o homem e pobre para Deus. Então não podemos confundir e entender que vida abundante material é a aprovação de Deus. Ele vai dizer, você diz isso tudo, você tem esse orgulho. Só que você não compreendeu uma coisa. Ele vai dizer aqui, olha só. E nada tem falta. Só que, e não sabeis que és desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Rapaz, isso aqui é muito forte. Teólogos como Grant Osborne vão dividir aqui duas coisas. Miserável e desgraçado e miserável como sendo a questão geral da igreja. E pobre, cego e nu como a questão específica. Então ele vai dizer assim, por que vocês são miseráveis e desgraçados? Porque se eu sou pobre, cego e nu. Compreenderam? Então a ideia aqui de pobre e desgraçado, dependendo da palavra infeliz, aqui vem uma contrapartida perfeita. Porque o que é bem-aventurança, felicidade para Deus não é felicidade para o homem. E muitos de nós estamos confundindo isso. Nós temos que entender que o padrão do mundo de algo que é certo para nós é diferente. Mateus 5. Bem-aventurados que choram, bem-aventurados que são perseguidos. Mas que isso? Completamente diferente do padrão. A igreja de Laodiceia havia se conformado com um tipo de pensamento mundano sobre felicidade. Eles não eram felizes. Eles não estavam bem. Irmãos, nós temos que entender que aquilo que para o homem é certo, para Deus não é. Jesus disse, bem-aventurados são os mansos. Que isso? Os humildes, os que choram, os pacificadores que são perseguidos. Meu Deus, como assim? O padrão de Cristo é diferente. Enquanto nós achamos que nós somos felizes, para Deus somos infelizes. Enquanto às vezes nós achamos que somos infelizes, para Deus nós somos bem-aventurados. Porque o padrão de Cristo é diferente do nosso. Isso é muito incrível. Ele vai falar, você é desgraçado, miserável. Então a questão é, você não é rica. Você não é rica. Seu estado é de miséria. Seu estado é de perdição. Seu estado é de falência. E ele vai dizer, pobre, cego e nu. A questão é, expressões muito pesadas, mas tem a ver com o contexto da cidade com toda a certeza aqui. Porque ele vai dizer, aconselho que de mim compre ouro provado no fogo, para que te enriqueças. Então aqui já vai vir de cara a questão. Você é pobre, então aqui vai vir uma referência para você é pobre, segue nu. Então a gente tem que resolver esse problema. Por você ser pobre, eu recomendo que você compre de mim ouro. Aqui tem uma clara referência a essa questão da riqueza da cidade de compra. Aqui tem uma questão irônica. Aqui você tem que comprar de mim. Para de comprar as coisas do mundo. Para de se enriquecer com coisas materiais. Vem comprar de mim. Vem ter de mim ouro refinado no fogo. Que significado é esse? 1 Pedro 1,7 vai falar sobre isso, tá? Vou botar aqui outros textos que vão falar sobre essa situação. A ideia de ouro refinado, o que significaria aqui? Pelo contexto bíblico mais próximo a esse, 1 Pedro 1,7, ouro refinado tem um sentido de fé, que aguenta e resiste perseguição. A ideia de que Deus, quando refina o ouro, é a ideia de que ele está provando para que aquilo ali seja uma fé autêntica e verdadeira diante das perseguições. Então a ideia de ouro refinado, que para a cidade é muito certa de entender, porque eles eram riquíssimos, riquíssimos. Ele está dizendo que agora vocês têm ouro material, vocês precisam do meu ouro refinado. Vocês precisam de uma fé autêntica. Vocês não têm fé autêntica. É isso que está querendo dizer aqui. A ideia de ouro refinado na Bíblia, como eu já falei os textos aqui, de 1 Pedro 1,7 e os outros que eu coloquei, tem a ver com a questão de uma fé refinada, uma fé provada pelo fogo, porque é quando o ouro passa pelo fogo que se tira a escória, a sujeira, como acontece com a prata, que vai aparecer em Provérbios. Então, a ideia aqui é que esse ouro refinado tem a ver que, olha só, vocês precisam ter uma fé provada, vocês precisam ter uma fé verdadeira, uma fé que resiste ao período de tribulação. Vocês não têm essa fé. Vocês são ruins até de fé. Eles não têm nem... Irmão, olha a situação da igreja. A igreja está perdendo até a fé. Vocês precisam comprar de mim. Aqui tem uma questão com essa questão da cidade. Comprar de mim.
Essa aqui, ó, venha ter de mim. Para de ir até o mundo, nas feiras, nos mercados. Venha receber de mim. Vocês precisam ter fé, vocês não têm. Vocês estão perdidos, vocês são miseráveis e desgraçados, porque vocês não têm nem fé. E ele vai dizer, ó, também para que te enriqueças, e vestes brancas para que te vistas e não apareça a vergonha da tua nudez. A ideia de veste aqui está relacionada com a roupa da cidade, sempre tem um paralelo. Qual é a ideia aqui, Vitor? Não compreendi o que você quer dizer. A cidade é conhecida como uma lã preta, extremamente famosa na antiguidade. Era uma lã finíssima. Era a melhor roupa que existia. Era uma lã preta que era usada para roupas de pessoas riquíssimas. E Jesus está falando comprar uma partida. Vocês são nus. O que Jesus está querendo dizer aqui para nós hoje? Não adianta ter roupa da Armani e diante de Deus estar nu. Não adianta ter bolsa da Gucci e diante de Deus estar nu. Não adianta ter óculos de melhores marcas e diante de Deus estar nu. Vocês têm uma lã preta finíssima, brilhante, que é usada para a roupa mais cara. Vocês têm tudo isso, mas vocês estão nus. A ideia de nudez vergonhosa tem contrapartida com certeza no Antigo Testamento. Nudez é sinônimo de vergonha, é sinônimo de algo deplorável, algo miserável. A ideia de nudez tem a ver com isso. Para o mundo antigo, a ideia de nudez é uma coisa totalmente de vergonha. Hoje, para nós, a nudez é uma coisa totalmente comum, né? Mas para o judeu da época, é uma ideia completamente de vergonha. É de desgraça diante de Deus, a nudez. Que para nós hoje é ostentação, para o judeu é uma ideia de vergonha, de desgraça. A ideia de nudez é uma ideia de preâmbulo para a justiça de Deus que está vindo. Lembra de que quando Deus manda Isaías? Lembra da história de Isaías? Lembra de Isaías que ele fica nu como símbolo da vergonha e do preâmbulo da justiça de Deus que ia vir sobre Israel? Lembra disso? Que ele ficou mais de 3 anos nu? E descalço. Era exatamente esse significado de que a vergonha e que o juízo vai vir de Deus. Então ele fala, olha só, vocês têm que comprar vestes de mim. Vocês têm as vestes humanas, vocês são riquíssimos. Mas para mim vocês estão nus. Não adianta ter roupa da Armani e estar pelado, nu, em vergonha diante de Deus. E ele vai continuar dizendo assim, olha só, que você tem que comprar isso de mim, tá bom? E olha só, e compras, unjas os seus olhos com colírio para que vejas. Aqui é uma coisa incrível. Você tem, primeiro, a ideia do ouro como sendo símbolo que eles precisavam ter uma fé verdadeira. Você tem a ideia dessa veste que no Antigo Testamento, no Novo, veste branca, tem a ver com santidade, justiça, retidão de vida, tá? Aqui, obviamente, enquanto ontem fala de fé, o ouro, aqui a roupa fala de arrependimento, que eles tinham que se arrepender da sua vida, né? Eles tinham que se arrepender daquilo ali, eles tinham que buscar a veste da justiça de Deus, das vestes brancas, eles tinham que se arrepender. A ideia aqui que vai vir agora é de cegueira espiritual. Por quê? A cidade de Laodiceia tinha uma das escolas, claro, não no sentido atual, de medicina muito importante. Eles tinham um tipo de pasta que era famosa no mundo antigo todo. Era uma pasta que eles colocavam que era conhecida como remédio para colírio. Pessoas que tinham problemas de visão, eles tinham essa pasta e era famosíssima. Então é uma cidade que tem até uma riqueza nessa questão de oftalmologia, né? Claro, para a época, na antiguidade, não igual a de hoje. Então eles tinham esse unguento, eles tinham isso que eles vendiam e Jesus está usando exatamente isso. Falando, cara, vocês têm isso na cidade de vocês, mas vocês são cegos. Vocês têm que comprar de mim, não é deles não. Não adianta comprar daí que vocês continuam cegos, vocês não conseguem ver a realidade espiritual de vocês. Vocês precisam comprar de mim para vocês ungir o olho de vocês e deixar de ser cegos, para reconhecer o estado que vocês estão. Tem gente, irmão, que não reconhece o estado que está, porque está cego e precisa ir até Cristo, para que Cristo descortine os seus olhos. Então isso aqui é muito importante. E ele vai dizer, olha só, eu repreendo e castigo todos a que amo, sê pois zeloso e arrependa-se. Aqui já vem uma expressão que já tem um sentido muito geral. Eu repreendo, né? Eu corrijo aquele que eu amo. Então aqui tem uma coisa muito importante. Mesmo a igreja do jeito que estava, Cristo a amava e ia corrigir ela por causa do estado espiritual que ela estava. Eles precisavam entender isso. Cristo ele vai corrigir a igreja, não adianta. Ele, antes de um dia trazer o juízo aos ímpios, ele primeiro vai trazer a correção à sua igreja. Nós às vezes não entendemos. Achamos que são coisas do diabo perseguindo a igreja.
Mas às vezes muito do que está acontecendo no nosso meio é justiça, é punição, repreensão de Cristo para moldar a sua igreja. Às vezes acha que é o diabo, mas é o próprio Deus que está nos lapidando, está nos punindo, nos reprovando e está nos corrigindo para que possamos voltar. Aqui tem uma ideia muito interessante que ele vai dizer só. Ele vai dizer assim, ó, eu repreendo e castigo. A ideia de repreender é o quê? Trazer a mensagem, a informação que vocês estão errados. E castigo é a punição. Cristo ele traz, não adianta. Ele vai dizer, ser zeloso e arrependa-te. Aqui vem a questão geral, né? Resume, sejam cautelosos, sejam zelosos. Vocês se tornaram dispersos, vocês estão dormindo, vocês estão despreocupados demais. Ser zeloso. Percebe isso que vocês estão vendo. Tem um zelo por mim. Tem um zelo pelo cristianismo, pelo evangelho. E arrependam-se. Mudem de comportamento. Tá? E ele vai dizer assim. Arrepende. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Aqui, esse texto é muito usado como texto evangelístico para falar para pessoas, né? Ó, Jesus está à porta e bate, mas não dá. Esse texto não pode ser usado. Jesus está usando esse texto para falar com a própria igreja. Isso é pesadíssimo. Jesus está dizendo que tem igrejas como Laodiceia que estão fora. Ele está dizendo assim, olha só, vocês são a igreja e eu estou do lado de fora. Vocês não me têm. Isso é muito forte. Ele está dizendo assim, eu estou à porta e bato. Eu estou à porta e bato. Aqui tem uma questão que alguns indicam, mas é muito especulativo, que essa ideia de porta é que a cidade de Laodiceia era uma cidade com 4 portas e que ela abria e fechava para o comércio quando ela queria receber alguém ou não. Ele está dizendo assim, vocês têm que me receber. Vocês precisam cear comigo. Vocês não têm. Eu estou fora da igreja. A igreja, vocês têm a riqueza do mundo, mas vocês não me têm. Isso é muito pesado, irmão. Quantas das nossas igrejas têm tudo, menos Cristo? Isso é muito triste. Ele vai dizer que eu quero cear com você. A ideia de ser aqui tem uma ideia muito comum. Na antiguidade, principalmente o judeu, receber na sua casa era um grau de alta intimidade. Mas também tem uma outra ideia. O dia receber alguém na sua casa, quando alguém brigava com alguém, estava brigado, quando alguém convidava a pessoa para entrar na sua casa, era porque já sabia que era um negócio era para haver correção. Já sabia que era para pedir perdão e rever, né, a vida com a pessoa. Então aqui tem um sentido claro. Vocês precisam se corrigir. Vocês precisam deixar de estar no jeito que vocês estão comigo. A ideia de cear, aqui tem uma ideia clara de intimidade. É uma igreja que perdeu a intimidade com o Senhor. Isso é muito triste. A ideia de ceia é que só ceia com quem ceia, quem tem intimidade. Tem muita igreja que já perdeu a intimidade com o Senhor Jesus Cristo. Isso é muito triste. Ele vai dizer assim, olha só. E ele comigo. Ao que vencer, concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com o meu Pai no seu trono. Aqui tem uma ideia muito clara da ideia do trono, isso já é falado no Novo Testamento muito claramente, essa promessa. Ele vai dizer assim, o que vencer, essa promessa sempre final, ao que vencer se sentará comigo no trono do meu Pai. Então ele vai dizer aqui uma questão de realeza, isso aqui já é um contexto para o capítulo 4 e 5 de Jesus. Aqui os teólogos entendem que já é um pulo, já é um gap, para pular, tá, para a questão da ideia do trono. Dizendo aqui, olha só, aquele que vencer se sentará comigo no meu trono. Vocês estão traduzindo. Vocês têm riquezas aí. Vocês eram mais estar preocupados, as riquezas no céu. Vocês estão preocupados com os belos lugares para se sentar aí. Com a riqueza. Quem é rico está em alta sociedade, em festas boas, ele vai dizer o quê? Vocês eram para estar preocupados em sentarem comigo no meu trono, com meu Pai. Ele está dizendo, parem de querer os tronos do mundo. Tenham desejo pelo meu trono, com o trono do meu Pai. Então aqui é uma chamada dizendo, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja. A questão é, que trono é esse em que Cristo está? O que se considera esse trono? É o que nós vamos continuar na próxima parte do curso Apocalipse Descomplicado. Uma mensagem atual para a igreja. E vai continuar sendo atual. Tem uma mensagem. Como é que é esse trono? Que ele termina a última mensagem para a igreja tá, vamos sentar nesse trono. Mas como é que é esse trono? Nós vamos descobrir. Que trono maravilhoso é esse. Que Deus nos abençoe. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Até a próxima.